Olá, meu nome é Fran Sérgio e a gente vai dar continuidade agora aos nossos vídeos de introdução ao AutoCAD. E o assunto desse vídeo de hoje é coordenadas. Muito bem. Antes de falar de coordenadas, eu preciso dar um toque para vocês a respeito de algumas coisas. Primeiro, o AutoCAD é um software de precisão. É um software de desenho vetorial. E o que significa isso? Significa que ele vai trabalhar com coordenadas, equações, matrizes, vetores, para poder fazer os desenhos que a gente vai ver na tela. Então, situações como essa que eu vou mostrar para vocês agora, a gente não pode realizar aqui no AutoCAD, porque isso pode causar alguns problemas. Por exemplo, eu vou desenhar uma linha aqui, e eu vou desenhar uma outra linha, tentando chegar perto, encaixar ali no final daquela linha ali. Então eu vou tentar encaixar aqui no olho, né? Tentando chegar perto aqui, cliquei ali. Bom, se vocês olharem assim, de longe, do jeito que está no vídeo aqui na tela, vocês vão falar, não encaixou, né? Uma linha está exatamente no ponto onde estava a outra. Porém, se a gente for dar zoom aqui, ó, a gente vai ver que as duas linhas não se encontraram. Então, vocês vão falar assim, mas para imprimir no papel isso não faz diferença. Concordo, para imprimir no papel não faz diferença. Porém, os desenhos feitos no AutoCAD não são só para ficar no papel. Você pode fazer um desenho no AutoCAD para poder mandar para uma impressora 3D e imprimir uma peça. Você pode pegar esse desenho e colocar numa máquina com corte a laser e ela vai cortar. Então, se tivesse que fazer um corte aqui, o corte não ia ser feito, porque esse pedaço aqui ia ficar grudado, né? Você não teria o corte perfeito aqui, porque ia faltar um pedaço. Existem máquinas de comando numérico computadorizado, que são máquinas onde você programa o que ela vai fazer. Por exemplo, ela vai cortar um objeto, ela vai soldar um objeto. Enfim, se você não tiver precisão no seu desenho, você não vai conseguir fazer peças de precisão, ou você não vai conseguir nem executar a sua peça. Um desenho feito aberto desse jeito, por exemplo, aqui em 3D, você não consegue imprimir para mandar numa impressora 3D. Então, coisas desse tipo aqui não são possíveis. Inclusive aqui no nosso desenho. Se a gente for tentar fazer alguma coisa de achura, que a gente vai ver mais para frente, se tiver aberto assim, por exemplo, o AutoCAD reclama. Tá? Então, o AutoCAD é um software de desenho de precisão. Ok? Bom, sabendo isso, então, a gente percebe que nós iremos trabalhar com coordenadas. Por quê? Porque eu tenho que entrar com os valores dos pontos. Por exemplo, fazer uma reta, eu preciso de 2 pontos. Ponto inicial e o ponto final. Então, eu vou entrar com coordenadas para desenhar essa reta. Bom, existem 2 tipos de coordenada, basicamente, aqui no AutoCAD. Existem outros tipos também, eu não vou entrar em detalhes, esses 2 tipos que interessam para a gente agora, que é o sistema de coordenadas global, ou a coordenada absoluta, tá? Ou tem a coordenada relativa. Bom, a coordenada absoluta, ela é dada pelo sistema de origem do AutoCAD. Então, se vocês olharem aqui para baixo, vocês vão ver, ó, o sistema de coordenadas absoluto do AutoCAD. Nesse ponto aqui eu tenho a posição 0, 0, 0. Então eu tenho 0x, 0y e 0z. A origem do nosso sistema de coordenadas. Desse ponto aqui para a direita, eu tenho uma progressão positiva dos valores em x. Desse ponto para cima em y. E desse ponto da tela do monitor para o seu nariz, você tem o sistema de coordenadas em z positivo, ok? Levando em consideração a regra da mão direita. Muito bem. Dito isso, como funciona o sistema de coordenadas, então? Para a gente poder colocar valores da posição dos pontos, a gente tem que saber que o AutoCAD ele trabalha com o sistema de unidades, que pode variar, eu posso alterar o sistema de unidades, mas o default dele, o padrão dele é em milímetros. Isso porque bem lá atrás, na década de 80, mais ou menos,
o AutoCAD, quando foi criado, ele foi criado para desenvolver desenhos de peças mecânicas. E na mecânica, você trabalha aqui no Brasil, na norma alemã e a norma brasileira, você trabalha em milímetros. Então, quando você entra no AutoCAD, de cara, os valores que você vai colocar são em milímetros. E o que a gente utiliza aqui para poder separar as casas decimais é ponto e não vírgula. Então, por exemplo, para escrever aqui o valor de 10,5 milímetros, eu escrevo dessa forma. Isso aqui para mim é 10,5 milímetros. Não é 10,5, é 10,5. A vírgula é utilizada para outra coisa que eu vou mostrar daqui a pouco. Os valores de ângulos, se for em radiano, também é separado por ponto. Então, 3,1415 radianos. Aí eu tenho que indicar um Rzinho, se for o valor de ângulo em radiano. Se for um valor de ângulo com muita precisão, tá? Muita precisão, eu vou escrever dessa forma. Por exemplo, eu tenho um ângulo de 30 graus em graus. Eu vou colocar o D de degree. E ele vai ter divisões em minutos e segundos. Então eu vou colocar os valores, por exemplo, de 12 minutos. E, por exemplo, 20,15 segundos. E é dessa forma que a gente escreve. Então o formato é esse aqui. É o valor em ângulo, o valor em minuto e aqui o valor em segundo. Ok? Muito bem. Mas como é que é esse esquema de coordenadas? Bom, as coordenadas, vamos falar primeiro da global. A global, então, é em referência a esse ponto aqui. Então, toda coordenada que eu colocar e ela for do sistema global, ela vai fazer menção a esse ponto 00 aqui. E como é que a gente escreve isso? A fórmula é a seguinte, é x primeiro, depois y, assim como a gente viu nas aulas de matemática, né, de cálculo. E se for em 3 dimensões, vai ser x, y e z. Dessa forma aqui. Isso sendo coordenadas cartesianas. Ok? Então, sistema de coordenadas cartesianas. Para a gente trabalhar com coordenadas polares, eu vou entrar com a distância, ou seja, o comprimento da minha linha, o raio, né? O valor do ângulo logo em seguida. E esse valor do ângulo ele é separado pelo sinal de menor. De menor. Então, aqui entra o ângulo. Então, isso aqui são o sistema de coordenadas polares. Ok? Deixa eu botar maiúsculo também, porque eu estou fazendo assim lá em cima. Manter o padrão. Legal. Como assim? Por exemplo, eu vou desenhar uma linha aqui. O primeiro ponto dela vai ser em relação à coordenada absoluta. Então, para a gente ver isso, eu vou fazer o primeiro ponto dessa linha ser do ponto 0. Aí eu vou digitar aqui na barra de comando 0,0, ou seja, o x é 0 e o y é 0. Quando eu faço isso, vocês estão vendo aqui agora, ele está partindo ali do 0, olha. A linha está grudada ali no 0 e eu estou desenhando ela a partir daqui. Agora eu vou dar o segundo ponto. Se eu digitar, por exemplo, 10,5 milímetros em x, vírgula, 20,18 em y, e der um Enter, ele desenhou essa linha aqui embaixo. Está desenhada aqui, ó. Vou dar um zoom aqui para a gente ver. Ela está ali, ó. Eu tenho 10,5 milímetros partindo daqui do 0 até o x e
20,18 do zero até esse valor aqui em cima em y. Ok? Bom, isso que a gente desenhou agora, então, a gente desenhou usando o sistema de coordenadas global. Se eu quiser partir daqui, por exemplo, uma outra linha, eu vou usar essa coordenada desse ponto. Então, eu vou desenhar uma linha daqui, que o primeiro ponto vai ser 10,5, 20,18. Ela vai começar justamente daquele ponto ali, ó. E agora eu posso desenhar minha linha ali, do tamanho que eu quiser. Então, por exemplo, eu vou botar, deixa eu ver aqui, 50 em x e 20 em y. Desenhou aqui, tá? Olha só, percebo que agora eu posso dar o zoom que eu quiser aqui. Como eu coloquei uma começando exatamente da coordenada da outra, eu posso dar um zoom infinito aqui e as duas estão conectadas. Ok? Sérgio, eu não tenho certeza se você colocou o valor certo. Como é que a gente faz para conferir se o comando que a gente deu foi o que a gente queria ou não? Se você pegar aqui a barra de comando e expandir ela aqui para cima, assim, desse jeito, você vai vendo todos os valores que você utilizou anteriormente. Então, aqui estão os valores que foram utilizados. Beleza? Muito bem. Então, isso que a gente chama de coordenadas absolutas. Elas fazem referência aos valores aqui. Então, isso aqui, a gente trabalhou com coordenadas absolutas ou global. Agora, nem sempre eu vou querer pegar ali a referência do 00. Eu quero, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma linha aqui e eu não sei qual é a coordenada dessa linha, não tenho a menor ideia de qual é a coordenada. Aquela lá embaixo eu sabia. Mas essa aqui, agora que eu desenhei ela de forma aleatória. Eu quero começar desse ponto aqui, ó. Então, eu vou começar a linha, e para isso vai ter um recurso que a gente vai ver mais adiante. Eu vou começar daqui. Agora, eu estou começando exatamente dali, só que eu quero agora ter uma condição onde eu vou desenhar essa minha linha de uma forma precisa. Vamos usar a coordenada polar agora, nesse momento. Eu quero uma linha que ela tenha um comprimento de 20 milímetros. Então, a distância dela vai ser 20. Só que agora, se eu digitar 20 e o ângulo dela, vamos colocar 30 graus, por exemplo, ela vai pegar em relação àquele sistema de coordenada global lá de baixo aqui. E eu não quero isso. Eu quero que seja a partir desse ponto aqui. Nesse caso, eu vou digitar arroba 20, o sinal de menor e o ângulo, 30 graus. E ele desenhou ali a linha, que é essa linha aqui, ó. Ela tem 20 de comprimento, partindo desse ponto aqui, fazendo 30 graus em relação à horizontal. Em relação à horizontal. Então, eu tenho 30 graus aqui, ó. E ela tem 20 milímetros de comprimento. Deixa eu pegar alinhado aqui, melhor. 20 milímetros de comprimento, tá ali. Mas essa linha, ela foi feita a partir desse ponto aqui de interseção entre essas duas linhas aqui. E é uma interseção perfeita. Onde uma termina, a outra começa. Então, quando eu for trabalhar com coordenadas relativas, a fórmula para trabalhar é basicamente a mesma, só que agora eu vou colocar um arroba na frente. E a mesma coisa com o sistema polar também. Então, no sistema de coordenadas absoluta
eu vou trabalhar em relação à minha origem do AutoCAD e aqui em relação a uma origem que eu quiser, ok? Então, preste muita atenção nisso, porque a gente vai usar muito sistema de coordenadas relativas aqui no AutoCAD, tá? Para poder fazer todos os nossos desenhos. Valeu, gente? Então é isso. Até o próximo vídeo. Até mais.